Olá! Vamos continuar o nosso bate-papo sobre skin picking? Maravilha! Então nós já vimos que o transtorno de escoriação ou skin picking, apesar de ser considerado uma novidade por muitos, ele já foi mencionado, já foi descrito na literatura no século XIX, já tem um histórico. E nós vimos aí que ele foi incluído nos nossos manuais em 2013 pelo DSM-5, pela Associação Psiquiátrica Americana. E essa inclusão foi muito importante, permitiu então que os pesquisadores falassem uma mesma linguagem, que os médicos falassem uma mesma linguagem ao diagnosticar os seus pacientes. E afinal, quais foram esses critérios diagnósticos que foram incluídos no DSM-5? Então, o DSM-5 ele considera que alguém tem o transtorno de escoriação quando apresenta esse comportamento repetitivo de cutucar a pele, quando a presença desse comportamento traz problema para a vida da pessoa, quando tem impacto na vida da pessoa e traz prejuízos no trabalho, na vida familiar, na vida acadêmica, quando isso de alguma maneira impacta a vida da pessoa. E quando a pessoa tenta interromper esse comportamento, ela tenta ficar sem cutucar, ela tenta parar de se cutucar e não consegue sozinha. E além disso, quando esse comportamento de cutucar, ele não é explicado por nenhuma outra doença, por exemplo, a pessoa não cutuca a pele, ela não se coça, ela não machuca a pele por causa de algum outro problema na pele em si. Por exemplo, não é porque ela tem uma alergia, não é porque ela tem sarna, escabiose, não é porque ela cutuca o couro cabeludo porque ela tá com piolho, não é isso, ela não tem nenhuma outra causa dermatológica para o cutucar da pele. E além disso, ela não cutuca a pele também porque ela tem algum outro problema mental. Por exemplo, ela não cutuca a pele porque ela acha que o queixo está deformado, porque o nariz está deformado. Ela não cutuca a pele, por exemplo, porque ela acredita que tem um bichinho lá dentro, ela tá delirando e acha que tem um bichinho, por isso ela tem que cutucar para tirar um bichinho lá dentro. Ela não tem delírio de infestação, que a gente chama, por exemplo, e nem um transtorno dismórfico corporal, que é quando a pessoa sente que uma parte do corpo dela está deformada. Então a gente descarta essas possibilidades também. Então esses são os critérios, famosos critérios diagnósticos do DSM-5. E por que esses critérios são tão importantes para a gente? Porque na psiquiatria a gente faz o diagnóstico clinicamente. A gente faz o diagnóstico examinando o paciente. A gente não tem exames que nos auxiliem nesse diagnóstico ainda. Porque a gente não tem tecnologia ainda suficiente para detectar essas alterações cerebrais. Isso não quer dizer que elas não existam, quer dizer que a pessoa está inventando, é tudo psicológico, é tudo invenção, não é isso. Porque nossa tecnologia ela ainda não detecta essas alterações biológicas, essas alterações neurológicas, essas alterações que muitas vezes são a nível molecular, elas são tão minúsculas, tão pequenas que nossos exames não conseguem detectar ainda. Existem alguns exames que já apontam para sinalizar essas alterações, por exemplo, tem alguns exames que mostram o metabolismo do cérebro, por exemplo. Mas eles ainda não conseguem diferenciar pessoas saudáveis e pessoas com problemas. Eles diagnosticam errado, eles podem diagnosticar muito pessoas que não têm problema, ou podem deixar de diagnosticar pessoas que têm problema. Então eles são usados muito em nível de pesquisa, e são aquelas ressonâncias funcionais que a gente chama. A gente coloca a pessoa dentro da ressonância e lá dentro da máquina de ressonância a pessoa faz um teste, uns exercícios cognitivos e essa máquina faz um screening do cérebro para mostrar que partes do cérebro são ativadas quando a pessoa
faz esses exercícios cognitivos. Mas o exame ele ainda não é fidedigno, ele erra muito. Então ainda a gente não consegue mapear bem. A gente usa muito mais para nível de pesquisa para a gente entender mais ou menos como funciona o cérebro das pessoas que têm alguns problemas. E a gente vai falar sobre isso logo no vídeo a seguir, fiquem de olho. A gente vai falar sobre as possíveis causas do skin picking, sobre as alterações neurológicas, alterações cerebrais que podem ser encontradas no transtorno skin picking e no transtorno de escoriação. Então fiquem de olho que a gente vai falar sobre muito mais coisas relacionadas ao skin picking.